Bem, gente, boa tarde. Hoje, mais um episódio do Conexão Bis. E a convidada de honra é Emanuele Ora, uma conhecedora, uma pessoa que vive o mundo da gestão pública, também da saúde pública, gestão, e também da política em Sergipe, também você faz parte hoje. Então, Emanuele, fala um pouco da sua origem e o que a motivou a escolher a enfermagem na sua vida. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores daqui do Conexão Bis. Me sinto em casa, Jorge. Estou aqui na minha terra, em Itabaianinha, e me sinto muito honrada de poder receber esse convite de vocês para contar um pouquinho da minha história. O que me motivou a fazer a enfermagem foi justamente a necessidade, né, que eu sempre tive desde pequena de cuidar das pessoas, de servir ao próximo. Então, é esse sentido de vida que me move. Então, a enfermagem é a arte do cuidar, então foi a profissão ideal para que eu pudesse, de forma grandiosa, né, através da minha profissão, cuidar das pessoas e, principalmente, através da enfermagem na gestão pública, que foi o meu segmento, é o meu segmento há 18 anos. Muito bem, há 18 anos. E como é que foi o primeiro convite, onde você começou a fazer parte da gestão pública, fora o cargo de enfermagem, trabalhar em secretaria? Pronto, quando eu me formei enfermeira, em 2006, esse ano foi um ano gracioso no estado de Sergipe, onde tiveram vários concursos em vários municípios. Então, eu estava no último semestre da faculdade, e aí eu comecei já a me inscrever nos concursos. Comecei a estudar, né, já na verdade estava tudo fresco na memória, acabando de me formar. E aí me inscrevi nos concursos e, graças a Deus, passei em todos os concursos que eu fiz, que eu prestei. E tive a oportunidade de escolher dois, né, porque a gente pode acumular 2 cargos públicos. Então, eu escolhi Tobias Barreto, que foi a minha primeira efetivação, foi em 2007, passei em primeiro lugar no concurso, Tobias Barreto, e, posteriormente, escolhi Itabaianinha. Então, hoje eu sou funcionária pública efetiva dos 2 municípios, de Tobias Barreto e de Itabaianinha. Quando assumi o concurso de Tobias Barreto, o secretário na época, Dr. Walter Marcelo, ele estava precisando de duas vagas, uma para coordenação da epidemiologia e outra vaga para enfermeira assistencial. Então, ele fez uma entrevista, aplicou um questionário e fez uma entrevista verbal. E nessa entrevista, e na aplicação do questionário, ele percebeu o meu perfil para assumir a vaga de coordenação. Então, na verdade, a minha inserção no serviço público, tanto pelo concurso como para assumir o cargo de coordenação, foi por mérito, foi pelos meus próprios esforços, pela minha capacidade. Falei em Dr. Walter, realmente é um professor, né, na sua vida, como foi meu também. Quanto tempo você compartilhou novas ideias e também gestão com ele? Eu tive a oportunidade de trabalhar e conviver, aprender e me inspirar. O Dr. Walter é uma inspiração. Ainda é, porque ele é eterno. Ele não está fisicamente aqui conosco, mas o seu legado, os seus ensinamentos, ele é vivo dentro de mim. Todos os dias, na vivência do meu trabalho, eu lembro de Dr. Walter, dos ensinamentos dele, de como ele conduzia determinadas situações e consigo colocar em prática também, porque ele era era um grande homem. Então, eu tive essa oportunidade de conviver com ele 9 anos da minha vida. Então, 9 anos, eu digo que eu fiz a graduação em gestão, mestrado e doutorado com ele, nesses 9 anos. E aí foi quando eu bati asas e voei, né, deixando ele, indo para Tobias Barreto, ser secretário de Saúde, em 2017, já estimulada por ele também, porque ele dizia que eu já devia caminhar com as minhas próprias pernas. Então, foram 9 anos de grande aprendizado. Você saiu, eu fiquei no tempo e passei 9 anos também. Realmente é um aprendizado diferenciado trabalhar com o Dr. Walter. A pessoa, o controle que ele tem da coisa, né? Na situação difícil, ele tem aquele controle, né? E a sabedoria. Realmente é um mestre. Isso, porque, na verdade, a humildade, né? A gente tem que entender que a gente nunca sabe tudo. E todo dia é dia de aprender, e a gente aprende com o outro. O Dr. Walter, por mais bagagem que ele tivesse, ele sempre se colocava nessa posição de humildade, né, de ensinar aprendendo. Então, é da forma que eu também consigo exercer a minha liderança, por onde eu passo,
né, sendo humilde, ouvindo e ensinar aprendendo. Muito bem, então você começou em Tobias Barreto, aí veio para Itabaianinha, depois daqui foi para Tobias de volta, com carro diferente, depois Itapuranga da Ajuda, Itabaiana e hoje Itabaianinha e Itabaiana, não é assim? Então fala essa narrativa, você já começou com Tobias. Então, eu fiquei aqui 8 anos sendo coordenadora geral, com o Dr. Walter Marcelo, secretário, na gestão de João da Laranjeira e, posteriormente, de Robson da Laranja. Quando terminou a gestão de Robson, eu recebi alguns convites, já sendo vista pela região por conta do meu trabalho como coordenadora, porque, mesmo não sendo secretária, existia um protagonismo importante, porque eu tinha a liberdade, a autonomia, tanto do próprio João de Robson, como também do Dr. Walter, que foi o secretário nas 2 gestões. Então, eu consegui, com muita humildade, parceria e lealdade, eu conseguia manter a obediência à hierarquia, mas, porém, não deixando de mostrar o meu potencial. E isso foi se sobressaindo. E aí, quando encerrou a gestão de Robson em 2016, eu recebi alguns convites, aceitei o convite de ser secretária de Tobias Barreto, com Diógenes Almeida. Fiquei lá os 4 anos. Foi uma oportunidade grandiosa na minha vida profissional, porque eu consegui ser projetada a nível de Estado como gestora do SUS, porque realmente foi um divisor de águas para Tobias Barreto, a nossa gestão. Diógenes me deu toda a autonomia, me deu condição de trabalho e eu consegui mostrar, de fato, ali agora com poder de decisão, de assinar, de fazer a gestão dos recursos, que é possível entregar à sociedade uma saúde pública digna, eficiente e de qualidade. Então, eu fui projetada nesses 4 anos para uma das melhores secretárias de saúde do estado de Sergipe, e isso me projetou posteriormente para ser secretária em Itaporanga da Ajuda. Recebi convites para alguns outros locais, mas escolhi Itaporanga porque naquele momento eu queria morar em Aracaju. E passou quanto tempo em Itaporanga? Passei 2 anos em Itaporanga, pedi exoneração, porque eu vinha muito cansada, porque nesse período todo a gente não tira férias, né? Foi uma dedicação exclusiva ao trabalho, E no período que eu estava como secretária em Tobias, teve a pandemia, foi muito desgastante emocionalmente, fisicamente. Eu não deixava de ir um dia para Tobias Barreto naquela época, e tinha hora para chegar, não tinha hora para sair, e aquela tensão, né, por conta da novidade que era a pandemia, aquela tensão toda. E aí fui para Itaporanga, desafiador, também uma cidade muito fragilizada na saúde pública, e aí enfrentar tudo de novo, né, aquela questão do monopólio político, de você tentar organizar e enfrentar essa questão do monopólio político e fazer com que a sociedade tenha acesso digno aos serviços de saúde, sem precisar depender do intermediador, porque é direito deles. Então, tudo isso que eu já tinha vencido essa barreira em Tobias Barreto, tive que enfrentar tudo em Itaporanga, conseguimos, reestruturamos a saúde de Itaporanga, entregamos veículos, entregamos serviços, entreguei uma unidade básica de saúde nova. A cidade, né, a zona urbana da cidade só tinha 2 unidades de saúde, a cidade já grande, potente, e tinha uma área de expansão, aí a gente conseguiu entregar a unidade de saúde para essa área de expansão, então eu consegui deixar um legado. E em 2023 eu decidi me dedicar a um projeto pessoal. E aí eu abri mão do cargo de secretária de saúde. Voltei para Itabaianinha para ser enfermeira assistencial, porque a minha função aqui é enfermeira assistencial do PSF. Fiquei o ano 2023 aqui e me dedicando, tirei uma licença em Tobias Barreto e me dediquei a um projeto pessoal que foi lançar meu livro. Porque, concomitante à minha vida profissional, eu tenho um trabalho também na evangelização, né? Eu levo a mensagem, a palavra de Deus, né, como eu entendo e que me fortalece. Eu quero que essa mensagem fortaleça também as pessoas. Então, eu tenho esse trabalho desde 2006, 2007 que eu faço esse trabalho. E com a pandemia, eu comecei a fazer umas lives no Instagram, porque a gente não tinha mais como ir nos centros, nas igrejas, né, pregar a palavra. Então, eu comecei a fazer as lives todas as segundas-feiras, e essas lives elas impactavam muito as pessoas. E, através dessas lives, como consequência delas, surgiu o livro Luzes para a Meditação Pessoal. Lancei esse livro em 2023, então me dediquei o ano de 2023 a esse projeto pessoal. A gente na vida não pode ter 2 sentidos, né?
Então, a gente, às vezes, precisa parar em uma determinada área da nossa vida que já vem avançando e, né, se você tem outro sonho em outra área, você tem que se dedicar para que ele aconteça. Então, eu tinha esse desejo, me dediquei, ele se realizou, lancei o meu livro. Em 2024, enfrentei outro desafio grande, que foi a política. Né? Aí já é outro capítulo da minha história. Então, hoje, atualmente, no campo profissional, eu trabalho aqui em Itabaianinha, estou dando assessoria, né, ao secretário, a gente está trazendo a nossa experiência de gestão do SUS e prestando essa consultoria. E estou em Itabaiana também prestando essa consultoria na área do planejamento e da prestação de contas. Realmente é um acerto do gestor que te convidar, porque a sua bagagem é indiscutível, eu reconheço. Eu trabalhei com você, acho que 8 anos também, 8 anos. E como você falou aí, realmente você aqui tinha um cargo de coordenadora de atenção básica, mas era uma secretária, é verdade. Nós sabíamos disso, que você tinha tanto conhecimento como tinha também liberdade, né, de ações, de atitude, de decisões. Então, realmente, Itabaianinha ganhou muito naquele tempo. Impressionante, Jorge, que eu, nesse período, né, que eu me afastei daqui e que nesse intervalo eu voltava em tempos, né, não assumindo o cargo, mas assumindo a minha função como enfermeira da Estratégia de Saúde da Família. Mas agora, por exemplo, que eu estou ajudando, auxiliando o secretário, a gente percebe o quanto as pessoas ainda lembram do... Repare como é impactante um serviço bem prestado, de qualidade, humanizado. Você voltar para a sua terra ou para qualquer lugar que eu trabalhei, voltar de cabeça erguida, olhar no olho de todas as pessoas, você não ter vergonha, né? Você ter a alegria de ser bem recepcionado e as pessoas agradecerem por coisas que você fez há 10 anos, 8 anos, 9 anos atrás. Né? Então, isso é gratificante, por isso que é importante a gente saber o que faz, como a gente caminha, como a gente lida com as pessoas, o que é que a gente entrega no nosso dia a dia, porque a gente precisa voltar para esse lugar, a gente não ter vergonha, né, de voltar e de olhar no olho das pessoas. Realmente, falando em Covid-19, foi um impacto grande, né, na saúde pública, né? E como você gerenciou toda essa dificuldade? Vocês estavam falando também, Tobias, né? Recursos, porque realmente foi tudo novo para nós, né? Foi um trabalho para a saúde, principalmente, quem pegou toda a dificuldade, né? Cuidar de vidas. É uma experiência que, quando eu lembro, como eu estava na vigilância como coordenador, então era todo impacto de fechamento de comércio, de abertura, né? Um trabalho junto com a polícia em decisões. Então, você como secretária, o que marcou para você nesse tempo que você enfrentou do Covid-19? Veja, no mundo viveu essa emergência de saúde pública, né, que foi a Covid-19, uma novidade para todo mundo. Uma hora podia uma coisa, outra hora não podia mais, e a gente tentando vencer aquela guerra, uma guerra biológica, a cada dia, planejando diariamente as ações, porque você não tinha como entender como o vírus funcionava, né, como seriam esses isolamentos. E foi um desafio muito grande, eu acho que foi o maior desafio da minha experiência, apesar de, em 2008, quando assumi em Tobias Barreto a coordenação da epidemiologia, nós tivemos uma epidemia de dengue, foi aquele período que teve a dengue hemorrágica, muita gente morreu de dengue hemorrágica. Então, naquele momento, eu estava como coordenadora da epidemiologia em Tobias Barreto, foi desafiador. Mas não foi tão desafiador quando a gente compara com a pandemia de Covid. Com relação aos recursos, nenhum gestor pode dizer que faltou recurso. Os recursos eles chegaram, né? A gente precisava montar as estratégias corretas, mas os recursos tinha recurso suficiente. O governo federal mandou recurso suficiente para que a gente pudesse comprar os insumos, comprar os medicamentos, contratar pessoal para fazer barreira sanitária, para contratar médico, contratar enfermeiro. Então, a gente teve esse reforço financeiro do governo federal. Isso foi muito importante e deu condição para que a gente planejasse essas ações e pudesse executar. Porque se você não tem recurso, você pode planejar o que for, você não vai poder executar. Então, como vieram esses recursos, a gente conseguiu executar, mas evitar as mortes era praticamente impossível. A gente conseguiu controlar. Tobias foi uma das cidades que
Demorou bastante para ter o primeiro caso registrado. A gente fazia a desinfecção dos espaços públicos todos os dias, de manhã e de noite. Fizemos a barreira, como é uma cidade de divisa, né, com outro estado, a gente tinha as barreiras em todas as entradas das cidades, fazendo a desinfecção dos pneus. Contratamos vários profissionais médicos, enfermeiros, fiscais para estar no comércio orientando, fazendo a injeção nos bancos. Infelizmente, tudo inflacionou naquela época, então a gente comprava, por exemplo, uma caixa de máscara por R$40, R$35, passamos a comprar por R$110, R$115. Né? Às vezes as pessoas perguntam, cadê o dinheiro da Covid? Foi para onde? Foi a gente tudo inflacionou. Então, assim, os medicamentos aumentaram bastante, né? Os insumos aumentaram bastante, tivemos que reforçar a escala de profissionais, então o dinheiro foi para esse objetivo. Nós não tínhamos, como município do Porto de Tobias Barreto, às vezes perguntam, comprar equipamento, não. O nosso recurso é para essa assistência básica de prevenção, né? Não para equipar um hospital, ou para isso aí já ficava a cargo do Estado, do município de Porto Maior. E além de infracionar, tem ainda a questão da matéria-prima. Não era fácil comprar, faltar, né? Você tinha o dinheiro, tinha que esperar a compra. Os medicamentos mesmo que faltaram porque não tinha matéria-prima, né? Para as indústrias farmacêuticas fabricarem a medicação. Então, foi desafiador em todos os sentidos. Justamente. Outra questão também, Emanuele, foi... Algumas prefeituras guardou dinheiro até um bom tempo, depois tinham caixa, né? Do dinheiro da Covid. Então, realmente, essa parte aí, o governo federal distribuiu bem, na verdade, né? Distribuiu bem. E isso fez com que a gente reforçasse as equipes, né, de saúde também, contratar profissionais médicos, que é uma mão de obra cara, você sabe que é uma mão de obra cara, e a gente conseguiu fazer esse reforço graças a esses recursos que foram enviados, né, pelo Ministério da Saúde. Muito bem, vamos aqui falar de desafio e bastidores da saúde pública. Na sua opinião, quais os principais desafios no SUS, no município de Sergipe? O principal desafio do SUS hoje é o desfinanciamento. Porque você tem um sistema, Jorge, que ele tem que atender 100% da população, porque ele é universal. Ele é universal e ele tem que atender na integralidade. Ou seja, desde a questão básica de promoção a uma reabilitação, a um transplante, a uma hemodiálise. Então, é um sistema que garante por lei, a Lei 8080, que ele deve atender a todos. Mas hoje, se você for analisar, 1,5% do PIB da arrecadação nacional que é destinado para a saúde, para o SUS. Então, é muito, eu não digo nem subfinanciado mais, eu digo desfinanciado. Então, o maior desafio é o desfinanciamento. Precisa se olhar mais. Se você for analisar, as emendas parlamentares hoje, no orçamento da União, ela impacta muito mais percentualmente no orçamento da União do que o investimento em saúde, diretamente. Eles preferem mandar para os deputados enviar para os prefeitos e governadores para barganhar os votos, infelizmente. Por isso que a nossa saúde pública ainda está muito fragilizada, porque a política partidária ela interfere muito ainda na saúde, no planejamento da política pública de saúde. Então, eu vejo que o maior desafio é esse, porque, como eu falei, você não pode planejar e não ter como executar. Eu tenho várias ideias na minha mente. Como eu tinha, e às vezes o Dr. Walter, por até ele ter uma mentalidade até um pouco mais antiga que a minha, eu tinha ideias que ele dizia, Emanuele, se a gente implantar esse serviço, eu dizia, doutor, vamos implantar algumas especialidades, vamos criar um centro de especialidades. A gente não tinha um centro de especialidades na nossa região. Tudo que a gente sabe de especialidade tem que mandar para a instância. E ele dizia, mas se a gente botar o especialista, o cardiologista, a gente vai ter que ter o teste ergométrico, a gente vai ter que ter o eletrocardiograma, a gente vai ter que ter o ego. Então, ele já pensava nas consequências, né? E aí, quando eu fui para Tobias, que eu tive essa autonomia de executar o que eu planejava na minha mente e que eu tive a possibilidade de fazer a gestão dos recursos, eu consegui implantar o primeiro centro de especialidades da nossa região, Centro-Sul. Foi o primeiro centro. E várias outras cidades depois se inspiraram no centro de especialidade de Tobias Barreto, onde o centro de fisioterapia, o povo de Tobias ia para Lagarto para fazer fisioterapia. O Centro de Fisioterapia de Itabaianinha tem poucos anos que foi inaugurado, né? Mas a gente não tinha que contratar de empresas privadas, né? Então, assim, não adianta você planejar e você não ter recursos para... Outro desafio grande é que o Ministério da Saúde ele lança os seus programas
ele é um cofinanciador do sistema, porque na lei está dizendo que os entes eles são cofinanciadores, federal, estadual, municipal. Porém, o Ministério da Saúde lança, ele cofinancia em torno de 20% a 30%, e 70% a 80% é o município. O Estado, de vários programas, o Estado não participa desse cofinanciamento, desatendendo a lei. Né? E a gente cobra isso em conferências, mas não tem, né, esse reforço estadual do cofinanciamento, e o município fica com a parcela mais alta da despesa do serviço para ter o serviço no município. Então, é desafiador do ponto de vista financeiro mesmo, hoje. Entendi. E a sociedade precisa dos serviços a todo momento, cada vez mais a sociedade envelhecendo, precisando de reabilitações, né? A população mais idosa, com mais necessidades, e o município tendo que absorver isso e com o mesmo orçamento, com o mesmo financiamento. E aí fica difícil, realmente, de atender a população a contento. Hoje cresce mais enfermidades, né? Doenças, né? Sim. A cada dia. Não se falava há pouco tempo atrás do autismo, hoje um grande número de crianças. É um dos maiores desafios hoje, né? Essa questão é uma deficiência, tá, reconhecida por lei, né, o autismo, os transtornos mentais em geral. A gente está vendo aí o crescimento muito grande, e é uma novidade, porque o autismo é algo novo, que também é desafiador para a ciência ainda. Então, se estudando ainda, iniciando os estudos para saber como lidar com esse público. Não existe uma política nacional ainda, do ponto de vista de cofinanciamento, para atender essas crianças. Então, toda essa demanda que é gigantesca, hoje o município ele tem que criar a sua estratégia própria, tem que ter o financiamento próprio, por isso que é desafiador também, né? Enfim, a saúde pública é muito desafiadora, por isso que parte lá de cima. Melhorar o financiamento, né? Deixar de ter barganhas, para poder a gente, de fato, ter condição de atender a sociedade como manda a lei. Muito bem. Pessoal, deixe seu like aí, também inscreva-se no canal, o canal Conexão Big, sempre com uma entrevista interessante, como essa de hoje aqui, com Emanuele Iora. Então, agradecer aqui o nosso apoio cultural, a Oxinte Moda Fitness aqui no Polo Moda, vista-se bem, vista-se com a Oxinte, e também ao Prado Vasconcelos, o Supermercado da Família, aqui a Cerâmica São José Abílio, aqui em Itabaianinha, a melhor tecnologia artefatos cerâmicos, também em nome aqui da Cerâmica de Reginaldo Primo. Aqui na Capitão Fontes 1530 tem qualidade em artefatos cerâmicos. Também em nome aqui do Tempero Pronto, que é o Rei Chefão, é o tempero pronto aqui em Itabaianinha, sal temperado, também a pimenta, já conhecido em toda parte, não só Sergipe, como Bahia, Lagoas, já conhece o produto do Rei Chefão. Também em nome aqui da Serinet, provedor e também cursos e qualidade em internet. Aí um abraço aí a Roberto, toda a família Serinet. Também em nome aqui da Tropical Calçados, aqui na Benício Freire e no centro da Itabaianinha, tudo em calçado de qualidade, na Tropical. Em nome também da Itabaianinha FM, que nos dá esse apoio, sempre em nome da Cerâmica Dona Yazita, a antiga Jacaré, a primeira do estado, desde 72 que existe a Dona Yazita, hoje, né, o novo nome, aqui na rodovia Luiz Alves de Oliveira. Também em nome aqui da Tropical Calçados e também aqui do Prado Vasconcelos. Então vamos seguir com a entrevista com a Emanuele Iora, com um novo tema. Vamos agora falar sobre como equilibrar, Emanuele, a burocracia e o desejo de fazer acontecer quando se está à frente de uma Secretaria de Saúde. O que você tem a passar sobre essa pergunta minha? Qual o desafio, como fazer acontecer? A burocracia do serviço público ela é gigantesca. E a alteração da lei de licitações agora, em 2021, né? Foi 2021, 2022, que alterou a Lei 8666, que burocratizou ainda mais. A gente percebe que as leis elas estão mais rigorosas nesse processo de contratações no serviço público. O objetivo maior é evitar as corrupções, né? Enfim, então, isso se não existir, de fato, um bom planejamento, a gente demora muito para dar resposta em tempo à sociedade, porque quando você tem uma empresa privada,
você quer comprar algo, você vai lá e compra. Na empresa pública, não. No serviço público, não. Você precisa passar por um processo burocrático enorme de compra, para ainda de tomada de preço de várias empresas. Isso demanda tempo. Às vezes as empresas não querem entregar os orçamentos, ficam com dificuldade. Isso tudo atrasa um processo. Aí você imagine uma medicação, um item essencial na saúde, né? Se você não tiver esse planejamento e um cuidado de ter um estoque interessante para que você comece a fazer um novo processo licitatório para não deixar acabar para poder comprar. Você não pode deixar isso acontecer na saúde. E depois que esse processo está pronto, você monta um processo, aí você vai para uma disputa, como se fosse um leilão, para ver quem é que ganha, quem diminui o preço para ganhar esse processo licitatório. E muitas das vezes são empresas que não têm responsabilidade, não têm espírito público, e aí ele traz muitos problemas, muitas dificuldades, não entregam no prazo, ou entregam material inferior àquilo que você solicitou na licitação. Então, isso tudo é algo interno que o gestor da saúde, os prefeitos passam essas dificuldades e muitas das vezes é o que justifica, infelizmente, algum serviço que não está lá na ponta, né, para a sociedade de ser assistida. Por quê? Porque tem toda essa demanda, principalmente em transição de gestão, né, porque os prefeitos às vezes mudam equipes e aí acaba que tem que treinar uma nova equipe. Tudo isso, né, toda essa burocracia, ela impacta diretamente na prestação do serviço em tempo e de qualidade para a população. E as pessoas às vezes não entendem, né? Muito bem. Emanuele, você teve 15.070 votos, não é isso? Isso mesmo, 15.070 votos. O que levou, como é que foi que surgiu esse convite? Você, uma jovem que trabalhou em Tobias, voltou para Itabaianinha, funcionária dos 2 municípios, você falou, e foi convidada a ser candidata a prefeita à prefeitura de Tobias Barreto. Enfrentar o sistema, né? Enfrentar um sistema que já está lá, né, mantido. E aí foi um desafio. Como é que foi? Você marcou o quê, né, nessa experiência? Na verdade, eu não recebi um convite. Eu me ofereci, porque eu senti o desejo no meu coração. Um gatilho destravou assim em 2024, do início de 2024. Um gatilho assim. Eu estava meio que insatisfeita com as coisas que estavam acontecendo e eu sentindo que eu estava meu potencial estava subutilizado e eu precisava entregar mais, mas não me via mais como secretária de saúde. Eu queria fazer mais, eu queria ter condição de dizer assim, não, eu vou planejar isso, eu tenho esse orçamento, eu vou decidir assim, eu quero que as coisas aconteçam dessa forma. E isso começou a me incomodar. E aí eu disse, a política é o caminho. Então esse gatilho foi destravado e aí eu procurei aqui na minha cidade. A princípio eu queria essa oportunidade na minha terra, na minha cidade. E aí procurei meu padrinho, né? Disse a ele desse meu desejo, Robson da Laranja, disse a ele desse meu desejo. E aí ele me pediu um pouquinho de paciência, que ia ver, que ia conversar, e o tempo ia passando, e eu pedi um prazo a ele, porque eu precisava definir, porque se eu não fosse aqui, eu ia para Tobias Barreto, porque eu já estava com um relacionamento lá e estava trabalhando lá novamente, estava com esse namorado lá, então minha vida toda voltando para Tobias Barreto. E aí foi quando o prazo chegou, eu tinha um prazo para mudar o meu domicílio eleitoral. E aí meu padrinho não me deu essa resposta, esse retorno. Eu vi que aqui não teria oportunidade. E aí fui para Tobias, liguei para Diógenes, perguntei se Diná seria candidata, se ele estava com pretensão. Ele disse, Manoel, tudo indica que ela vai ser. Eu disse, eu estou com vontade de entrar na política. Aí ele disse, tem mesmo, eu nunca imaginei que você tinha essa coragem. Venha para cá. Veja a diferença, fui acolhida, né? E aí eu fui... Bem acolhida. Fui acolhida novamente, né? E aí eu busquei um partido que eu me identificasse, que foi o PL. O PL me acolheu lá. Eles já estavam montando uma chapinha para proporcional lá de candidatos para o PL e não tinha nenhuma perspectiva de ter uma candidata majoritária. E aí eu me coloquei à disposição, a princípio para ser vice de Diná. Só que a Diná ainda estava com a fragilidade da elegibilidade dela. E aí foi quando o Diógenes disse, Manoel, nós não vamos perder mais tempo.
vá para a rua. Vá para a rua. E aí você vai ser nossa candidata a prefeita. E aí eu fui para a rua, comecei, né, eu não tinha vergonha porque eu tinha o serviço prestado, eu tinha o que mostrar à sociedade de Tobias Barreto, eu já tinha mostrado a minha capacidade gestora, né, testada e comprovada. Então, por que eu ter medo? Por que eu ter receio? Eu sei conversar, eu sei mostrar os meus planejamentos. E aí comecei a ir, optei aí primeiro para os povoados que eu tinha serviço prestado, que eu tinha entregado a unidade de saúde, ou que eu tinha entregado um serviço de odontologia, né? E aí comecei a ir. Não era uma pessoa estranha, né? Não era uma pessoa estranha. As pessoas, algumas, né, boa parte das pessoas, elas tinham dificuldade de associar meu nome ao meu rosto. Sabia? Emanuele Ora, como secretária de saúde, ela ficou inesquecível em Tobias. Ela é inesquecível em Tobias. Por quê? Porque eu era uma secretária participativa, eu vivia no rádio, dava entrevista, eu estava na secretaria todos os dias, eu atendia todo mundo, não era difícil acesso. Todo mundo que chegava lá tinha acesso a mim. Na pandemia, eu fiquei mais conhecida porque eu precisava estar indo levar orientações, né, no rádio. Então, eu tinha esse contato. E o povo do povoado, eles ouvem muito rádio. E Marco, viu? Marco cada palavra, então, cada Emanuele, figura. minha filha, é você? Ave Maria, mas eu adorava demais lhe ouvir no rádio. Você me acalmava tanto, minha filha. Igual você não teve, não, aqui nessa cidade. Então, era dessa forma. Então, as pessoas começaram a me conhecer. Pessoalmente, mas pelo nome todo mundo já me conhece, já me conhecia lá. E aí eu fui mostrando, né? Fui mostrando a minha intenção, a minha disponibilidade de servir mais a Tobias, de fazer mais por Tobias. E aí fomos evoluindo a ponto de atingirmos essa quantidade de votos. Eu creio que se eu tivesse ou começado antes ou ter mais um tempo de campanha, eu conseguiria ganhar a eleição. Eu vi isso de pessoas daqui e de Tobias Barreto. Que se demora mais, a prefeita seria Emanuele. E como é que foi essa campanha? Sem dinheiro? Então, eu não tive... Eu tive... É algo difícil hoje, né? Aqui na região, né? Mas não é possível, eu provei. Não é possível. Eu provei que a gente pode fazer uma campanha limpa, com propostas, e passar confiança para a população. Quando a população ela tem confiança que algo pode mudar, eles dão esse voto de confiança. Porque o voto conquistado é muito diferente do voto comprado. O comprado não tem segurança nenhuma. O comprado ele não fideliza, né? Ele acerta aqui mas amanhã ele vem para outro. O conquistado é diferente. O conquistado é como eu vejo hoje. Não nos abandone. Você vai de novo, né? Você vai ser nossa prefeita. É isso que eu ouço lá. Né? Então, você não abandone a gente, senão não se preocupe, porque eu não vou abandonar. Quem fala isso aí, o grupo? O povo de Tobias. O povo de Quando Tobias, eu ando né? nos povoados, na cidade, nossa prefeita, o povo já me chama de minha prefeita. Minha prefeita, não abandone a gente, viu? Vai de novo, né? Não votei em você nessa porque eu tenho um compromisso, mas na próxima meu voto é seu. Então, é dessa forma, né, que a gente vive lá, que as pessoas hoje me recepcionam lá. E o recurso, eu tive recurso do fundo partidário, eu não pude rejeitar esse recurso, porque eu precisava colocar uma campanha digna na rua. Eu tinha que ter equipe de advogados, equipe de contador, eu tinha que ter equipe de pessoas para estar comigo na rua, panfletando. Eu tive que caminhar a cidade, os povoados, eu tinha que dar alimentação a uma equipe, que a campanha começou a crescer e eu tinha uma equipe grande, então tinha a questão dos vereadores. Né? Então, eu consegui um valor do fundo, não foi o teto máximo. O valor do fundo do teto lá era 240 mil para a cidade do Porto de Tobias. Eu consegui 216 mil. Então, até isso eu fui abençoada por Deus, né, porque eu consegui esse valor do presidente do partido, que ele nem me conhecia, né, mas ele confiou e ele enviou esse valor e a gente conseguiu colocar uma campanha digna na rua, né, uma campanha, fazer meu material, fazer minhas lives, tudo isso tinha custo e eu consegui pagar com esse recurso. Então ficou algo forte para você, né? É tipo uma derrota que não foi derrota, né? Não. Reforçou e manteve esse sonho seu em ser um dia uma gestora, numa prefeitura, na verdade. Eu acredito que na saúde, principalmente, você dá show. Então, a saúde, a gestão da saúde, o gestor da saúde hoje, ele é um prefeito, praticamente, da pasta da saúde, porque é totalmente descentralizada hoje a gestão da saúde. Então, é no mesmo modus operandi. Você só agora tem uma dimensão maior. Né? Como prefeito, você tem uma dimensão maior.
uma responsabilidade maior, porque é o todo. Toda a educação, né? A segurança, tudo. E como pessoa, cidadã, que eu vejo hoje algumas coisas, determinadas situações lá em Tobias Barreto, que me incomoda muito, e eu sei que podia ser diferente. E eu poderia, se eu fosse prefeita, eu faria diferente e daria certo. E a população ficaria satisfeita. Mas, infelizmente, a gente tem que esperar o tempo de Deus, né? Infelizmente não, felizmente, a gente tem que ser obediente, né? À vontade de Deus e ao tempo de Deus. Infelizmente, o povo ainda precisa continuar mais 4 anos com essa gestão, né? E é isso. Aí te vê muito hoje a mulher ganhando, né, essa confiança nesse desafio que você está comentando aqui agora. Então, é desafiador, né? É um espaço que sempre foi homem, né, que comandou. Então, você hoje, além de ter a vasta experiência como secretária de saúde, já chegando a se candidatar e mantendo o sonho de ser prefeito de Tobias Barreto. Então você vê como hoje a força da mulher, porque a mulher, o desafio hoje que a mulher não tem mais, ele não está vendo mais barreira. A mulher, ela hoje enfrentou o que for de pior, tipo policial. Hoje te vê muito delegadas, né, policiais, militares, civis, federal. Então você vê o que você pode passar sobre essa força da mulher, o desafio da mulher enfrentar. Veja, na política, a mulher, até os dias atuais, até pouco tempo, ela é vista apenas como coadjuvante no processo, porque ela é um espaço, e aí onde existe um pouco do machismo, né, de que a política é um espaço só para homem, que não cabe mulher, mas com o tempo a mulher ela vem tendo conquistas que são garantidas por lei, né? Essa questão da participação na política é uma conquista garantida por lei, é uma conquista das mulheres, de ter esse percentual mínimo hoje na concorrência, porque existem pautas que a mulher ela entende melhor, precisam ser defendidas, né, a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal, que a mulher representando naquele papel ali, ela vai dar uma direção melhor, ela vai conseguir mostrar a sociedade de uma forma melhor. E hoje a mulher ela vem conseguindo mostrar um protagonismo e conseguindo ocupar esse espaço, saindo da posição de coadjuvante para um protagonismo e se mantendo respeitada, não só por ser mulher, mas uma mulher, tipo no meu caso, né? Eu sou a favor e eu tenho orgulho da minha trajetória, porque eu não quero estar na política só por ser mulher, né? Talvez quem esteja com esse pensamento tenha que repensar. Não só por ser mulher, mas você ter uma experiência de vida, uma experiência profissional no âmbito público, tendo esse espírito público, esse espírito coletivo, e você conseguir ter mostrado à sociedade a sua capacidade de serviço, de transformação nas oportunidades que você teve fora da política, para que você consiga convencer aquele eleitor futuro que você, na política, pode fazer muito mais. Porque você, em outro cenário, de menor proporção, você conseguiu realizar, você conseguiu transformar, você conseguiu mostrar o seu potencial, a sua capacidade. Então, eu hoje tenho segurança de disputar qualquer cargo político, porque eu tenho experiência profissional, experiência de vida, e eu tenho comprovadamente como mostrar para o meu eleitor que eu sei fazer, que eu já mostrei que eu consigo transformar as realidades naquela missão que me é confiada. Então, não é só por ser mulher. Eu acho que você tem que mostrar a mulher, ela tem que mostrar o seu potencial. E depois que ela faz isso, ela tem que ir lutar por qualquer espaço que ela quiser ocupar, ela tem direito de lutar. Eu tenho certeza que você está preparada para a política. Percebe-se. Voltando à saúde, você acha como é que está? Como encontra essa saúde da Baianinha? Tem algo ainda por vir, assim, que seja uma ideia, alguma mensagem para a população? Como é que está Itabaianinha? Então, a gente percebe, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que não avançou. Claro que eu fui coordenadora aqui até 2016, então há 10 anos praticamente, né, que está a saúde de Itabaianinha, ela vem tendo seus avanços, a gente percebe na infraestrutura, a gente conseguiu avançar muito na infraestrutura,
essa reforma, por exemplo, do CESP, do antigo CESP, foi a gente que fez a primeira reforma, entregamos várias unidades de saúde, tanto na gestão de Joaldo como na gestão de Robson, estruturas físicas, né? E nesse período a gente percebe que avançou muito as reformas, manutenções dos equipamentos de saúde, implantação de serviços, como a gente percebe, o centro de fisioterapia foi um avanço, o centro de especialidades, o núcleo de especialidades, tenho certeza, o Melhor em Casa, tenho certeza que tudo foi inspirado também no nosso trabalho lá em Tobias Barreto, e a gente percebeu que avançou, né, aqui. E nessa gestão, fortalecer o que se tem, a gente tem que manter o que está dando certo, fortalecer, potencializar o que está dando certo. Vem aí novas estruturas físicas de saúde, unidades básicas novas, tem que entregar, né? A gente tem aquele desafio da unidade do Alto, que o prefeito, mesmo não conseguindo a reabilitação pelo Ministério da Saúde, mas ele já assegurou que vai investir com recursos próprios, e é uma questão de honra entregar aquela unidade de saúde, não pode mais deixar daquela forma. Temos aí, a gente apresentou um projeto para o prefeito do Centro Integrado de Saúde e Educação, ou Centro do Autista, a gente entregou esse projeto para ele, está avaliando com bons olhos, para uma possível implantação, construção de um centro de autismo, um centro integrado que, no nosso projeto, esse Centro Integrado de Saúde e Educação não é só para autista, na verdade. A gente tem as outras deficiências, tem TDAH, né, tem as paralisias cerebrais, tem os retardos mentais, os retardos mentais, e tem o autismo que é em maior proporção. E essas crianças, existindo esse Centro Integrado de Saúde e Educação, essas crianças elas iam tanto fazer a reabilitação de saúde, como também o acompanhamento pedagógico em um único espaço, Jorge, porque, da forma que é hoje, isso não é a realidade só de Itabaianinha, é a realidade praticamente de todos os municípios. Ela tem direito a 2 dias, 2 momentos de meia hora, por exemplo, de acompanhamento pedagógico especial na educação, na sala de recurso, e ela tem, quando tem acesso, porque nem todas as crianças têm acesso, a terapia com reabilitação da saúde, com os profissionais de saúde, meia horinha por semana, 2 dias na semana. Então, não está tendo, efetivamente, uma constatação de uma evolução dessa criança. Então, é preciso que essa criança ela esteja dentro desse local, que ela vai estar durante toda a semana, tanto fazendo seu acompanhamento pedagógico, como seu acompanhamento de saúde, profissionais de saúde e educação em um espaço único para atender essas crianças e conseguir reabilitar, né, desenvolver essa criança para que ela se torne um adolescente, um adulto independente o quanto antes. Porque é possível, se você começar a terapia mais precocemente possível, e a terapia intensiva, você consiga desenvolver essa criança para que ela seja um adulto independente, porque senão nós vamos ter aí uma geração muito, muito, muito comprometida e deficitária no ponto de vista intelectual mesmo, não vão trabalhar, não vão estudar, e aí? Vai ter mãe, pai a vida toda? Como vão ser esses adultos? Então, por isso que o foco o desafio é identificar o diagnóstico precoce, que está garantido na lei, e aí a gente tem hoje dificuldade de neuropediatra no Brasil. Não é uma realidade. No estado de Sergipe, apenas 6 neuropediatras nós temos. Então, não consegue, né, ter neuropediatra em todos os municípios, por exemplo. Então, até esse diagnóstico precoce está difícil hoje pela falta de recursos humanos habilitados realmente para dar, mas diagnóstico precoce, a criança sendo diagnosticada, ela tem que ir para o centro integrado para ela ter a assistência pedagógica e de saúde intensiva durante a semana, para que ela se desenvolva e ela seja um adolescente, um adulto independente, ela possa trabalhar, ela possa estudar, fazer uma faculdade. A gente vê hoje casos de autistas que são médicos, né, que trabalham, que têm, né? Então, assim, apresentamos esse projeto. O prefeito ele tem essa sensibilidade de olhar, absorver e, com fé em Deus, a gente tem que colocar isso em prática, né? Não é algo que é um planejamento a médio e longo prazo, mas se deixar essa semente plantada já é um grande avanço. E é isso, é avançar na área especializada, melhorar a quantidade, a oferta de exames de apoio diagnóstico, tudo isso está sendo planejado. É o primeiro ano, são poucos meses, tem que organizar, realmente se inteirar das coisas e organizar, mas vem muita coisa boa por aí. Muito bem, você falou em terapia aí, tem notícias sobre a ecoterapia? Se está com prazo de retorno? Pelo que eu ouvi dizer, eu não tenho detalhadamente o prazo, mas eles já estão organizando o local. A gente já está até vendo a
As pessoas que vão capacitar, a gente vai levar para capacitar em Itabaiana, lá tem um centro de ecoterapia que é referência a nível de estado. Então, eles vão capacitar lá. E o encaminhamento, eu acho que é só o espaço mesmo que está sendo organizado, que eu não sei onde é ainda, vou até procurar com o William para conhecer o local. Mas o planejamento é que comece o quanto antes. A gente sabe que, para quem está 10 meses sem a ecoterapia, é muito tempo, né? Mas a intenção é, ainda esse ano, retomar. Muito bem, pessoal. Então, deixe seu like aí no nosso canal, inscreva-se, acione o sininho e o Conexão sempre com uma entrevista interessante com pessoas como hoje a Emanuele Iora aqui, nossa convidada. Emanuele, o último tema de hoje é futuro e legado. Falar em legado, o que marcou na sua trajetória na gestão pública? Uma missão que você teve que você fala assim, essa aqui me marcou. É um legado, algo que você enfrentou de dificuldade na gestão pública que você fez assim, aqui eu fiz bem, aqui eu enfrentei e venci. Eu creio que o maior legado é provar que a gente consegue romper esse sistema político dominante de barganha política na saúde. A gente consegue fazer com que a sociedade perceba que ela não precisa do intermediador, daquela barganha, porque, às vezes, quando você elege, por exemplo, eu sei que é desafiador falar isso, né? Mas é o que veio do meu coração e é o que eu tive como experiência por onde passei, mostrando aos prefeitos que é possível a gente romper, né, quebrar esse paradigma de que precisa você alimentar aquele vereador para que ele leve a oferta. Não, a oferta é o executivo. O executivo está ofertando aquele serviço e a sociedade precisa entender que ela tem direito àquela oferta e que ela tem que ter um caminho igual como qualquer outro para poder ter acesso àquela oferta. Então, para mim, ser gestora de saúde e admitir isso, eu não admito. Porque eu não admito, por exemplo, você chegar você tem uma cota de exames por dia, por exemplo, como a gente chegar... Lá em Tobias, o maior legado que eu deixei foi ter acabado com as filas na 7 de junho. Que a Secretaria de Saúde, a marcação de exame era na 7 de junho. Se você passasse lá toda noite, de madrugada, o povo já estava lá, 3, 4 horas da manhã, com o papelão, esperando o horário, porque tinha que pegar a senha para marcar o seu exame. E muitas das vezes, essas pessoas que estavam lá dormindo na porta, ela não conseguia marcar, porque a parte do vereador tomou as vagas. Então, quando chegava a vez dele, ele não tinha mais a oportunidade de marcar o seu exame. Isso, para mim, é desumano, isso eu não vou aceitar nunca. E eu tentar convencer os vereadores que esse caminho é mais correto foi desafiador, mas é possível. É possível. Né? É possível e eles foram entendendo. Então, assim, eu creio que o maior legado é esse, é você acabar com esse sistema de barganha política com os serviços, a oferta de serviços da saúde, em troca de voto, né? Muito bem, também aqui agradecer aqui o apoio do Posto de São Luís, aqui na conveniência, tem Petróxido, melhor combustível. Mais uma vez, a Cerâmica São José, São José Abílio, a Serenete Informática, também aqui é o Tempero Pronto Rei Chefão, a Cerâmica Dona Iazita, a Cerâmica Santa Maria, Tropical Calçados, também aqui em nome da Oxinte, Moda Fitness, Tropical Calçados, e também na FM, também Informais, nosso parceiro, aqui no Conexão Bis. Para encerrar, Emanuele, aliás, antes de encerrar, falar sobre futuro. Você tem além de tudo que você já conquistou, dessa vasta experiência na saúde como gestora, agora também já entrou na política em Sergipe, não assume carga ainda, mas está super preparado e tem muito tempo para isso, você é jovem. Você tem algum projeto ainda a realizar? Já lançou livro? Você já tem hoje, na verdade, como você falou, você passa uma palavra, né? É interessante, bem, aí algo religioso, algo que você já vem há muito tempo se dedicando. Você tem algum projeto a realizar ainda? Me eleger prefeita de Tobias. Esse é o meu projeto futuro, é conseguir êxito na política partidária. E o objetivo maior é ser prefeita de Tobias para conseguir mostrar, eu tenho em mente como eu quero que Tobias
se transforme, e eu quero ser esse instrumento de transformação para mostrar que Itubias pode ser muito melhor. Uma cidade mais próspera, né, mais bonita, mais limpa, entendeu? Com mais qualidade de vida. Muito bem. Para encerrar, que mensagem você deixaria para as mulheres que sonham em entrar na gestão pública, aos jovens também que sonham o que fazer? Então, que mensagem você deixa com essa vasta experiência que você tem de vida na saúde pública? Então, eu quero dizer que sonhar grande dá o mesmo sonhar pequeno dá o mesmo trabalho que sonhar grande. É o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar grande, né? Não vamos sonhar pequeno, vamos sonhar grande. Agora, a gente precisa fazer por merecer. Bater que a porta vai se abrir. Buscar e achareis. Nada vem de graça, nada vem. A gente não quer estar deitado no sofá, na ociosidade, e achar que as coisas vão cair do céu. A gente tem que se esforçar, caminhar, dar os passos, mostrar, ter disciplina, mostrar competência, e aí os espaços, os caminhos eles vão se abrindo, e nós vamos ocupando os espaços que devemos ocupar e que almejamos ocupar. Então, é esforço diário, dedicação, trabalho, disciplina, coragem, né? Mas sem Deus não adianta tentar. Coragem e fé. Esse é a mensagem que eu deixo para qualquer pessoa, seja mulher, seja jovem, seja homem, seja, né, pessoas que querem. E outra, espírito público. Não adianta estar, por exemplo, em um cargo de gestão pública ou num cargo político partidário, eletivo, sem ter espírito público. Ou seja, os interesses coletivos eles têm que se sobrepor aos interesses individuais. Então, esse sentimento é que deve mover o nosso coração, o coração de quem deseja estar servindo ao público, né, sendo um instrumento de transformação social, porque a política serve para isso, para que projete a gente para ser um instrumento de transformação social. E é isso, essa é a mensagem. Bem, Emanuele, falando sobre política, falamos sobre a candidatura à prefeitura de Itubias Barreto. Agora tem eleição, agora 2026, né? A deputados, governadores e também presidente. Você tem algum projeto, algum interesse de se candidatar a deputado, a deputada estadual, federal, algum cargo público? Então, Jorge, tem grandes chances de eu concorrer às eleições no próximo ano, a deputada federal. Estou recebendo alguns convites, estou fazendo essa avaliação. A política, a gente percebe que a política ela é um jogo, né, que precisa de várias estratégias. Então, a gente está analisando essa possibilidade, até porque eu não posso deixar meu nome enfraquecer, eu tenho que estar com meu nome fortalecido. E aí vamos avaliar, e tudo indica que poderei sim ser candidata a deputada federal agora nas próximas eleições. Tenho a bandeira da saúde, que é uma bandeira, a minha bandeira, né, onde eu tenho muita expertise, e eu creio que não tem uma representante da saúde na Câmara Federal que defenda o SUS, que fortaleça esse sistema, que lute, né, para essa questão mesmo do financiamento, para melhorar o financiamento. E tem a questão, a temática da enfermagem também, que é a minha categoria, que é uma área que precisa de uma voz mais firme também na Câmara Federal. Então, eu me sinto preparada para disputar esse cargo nas próximas eleições, e estou avaliando em breve, se realmente isso se concretizar e lançar aí essa pré-candidatura, voltaremos aqui para conversar novamente. Muito bem, então todas as categorias de saúde ganharia com você lá no Congresso, porque você tem a experiência, vasta experiência na saúde, então... Sei como funciona na ponta, né? Eu sempre falo isso. Eu sempre tive um sonho, repare, de trabalhar no Ministério da Saúde. Eu tive esse sonho. Porque eu dizia assim, meu Deus, eu tenho que... Lá, muitas pessoas que estão planejando os programas, as estratégias, as portarias, as notas técnicas, não sabem como funciona na ponta. E eu trabalhando lá, eu comigo pensando, né? Eu trabalhando lá, eu sei como funciona na nível municipal, como é a operacionalização de tudo. Então, lá eu iria contribuir muito nessa construção. Eu pensava assim... Mas no Legislativo, na Câmara Federal, quem sabe, né? A gente não tem essa oportunidade Tudo é possível, nada é impossível. A gente sabe que é difícil, mas nada é impossível.
E eu A prova tenho... está aí, a Prefeitura de Tobias, você, A prova né, está aí, foi tão né? bem votada, né? Então, não custa nada. a gente tem esse direito, né, de votar e ser votado, de se candidatar. A gente tem o entusiasmo do próprio Valmir mesmo, de doutor Eduardo Amorim, de Edivan Amorim, eles têm esse entusiasmo que eu seja candidata. Então, estou avaliando, pedindo a Deus essa orientação, e quando ele confirmar no meu coração, a gente vai estar divulgando aí nas redes sociais. Muito bem, Conexão Bis agradece demais, eu e Neto, Zé Neto, por sua vinda. Eu sei que um tempo seu seu tempo é corrido, mas tirou um tempinho para nós e fica marcado aí no nosso canal essa entrevista, que eu garanto que será de muita importância, de boas informações à população, os espectadores e também telespectadores. Então, muito obrigado por tudo, que Deus ilumine seu caminho, e estarei de cá torcendo, porque já trabalhamos muito tempo juntos, temos amizade, e eu sei do seu potencial e só tem a ganhar. Tobias Barreto só tem a ganhar no dia que seja logo. E eu vou torcer que seja na próxima prefeita de Tobias Barreto. Muito bem, obrigado. Eu que agradeço, Jorge, a Neta, a todos que vão assistir. Espero ter contribuído. E sempre será um prazer. Espero voltar outras vezes com outros temas para a gente estar discutindo aqui e trazendo conteúdo, né, para o público. Muito bem, até o próximo episódio. Obrigado por tudo.